Olá, 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 minha querida amiga, meu querido amigo. É um prazer imenso estar aqui essa noite com você. Relaxe aí na cadeira, no sofá, na cama, onde você estiver e prepare o cérebro, porque vai vir muito conhecimento por aí. E prepare o coração também, porque meu objetivo aqui é sempre também tocar as suas emoções. Eu sou o André Ferraz e é um prazer imenso estar aqui com você falando hoje sobre a fruta cítrica italiana, que é um ponto final na depressão. Então fica aí comigo até o final. Então, oficialmente, seja muito bem-vinda a essa aula sobre a fruta cítrica italiana, que é capaz de dar um ponto final na depressão. E é muito importante que a gente entenda um pouco mais o que é a depressão, o que é esse sintoma, esses sintomas. Quer ver? Eu vou pegar aqui para vocês a depressão por definição, tá? Ato ou efeito de deprimir-se, cova ou cavidade de pequena profundidade. Ou seja, a depressão, ela nos dá a entender a própria etimologia da palavra, que ela é como se fosse um buraco no meio do caminho, tá? É uma cova, uma depressão que, se todo o território fosse naquela altura, aquilo não seria uma depressão, percebe? Então, por definição, a depressão é algo temporário, é algo pontual, é algo que não faz parte do seu todo. E tentar entender, em geral, o que é a depressão para cada pessoa é uma tarefa muito árdua. Por quê? Porque cada pessoa vai ter a sua própria história que traz consigo esses elementos. Mas existem algumas evidências de coisas que a gente pode fazer, profissões ou comorbidades, enfim, alimentação, que podem acelerar o desenvolvimento da depressão, tá? Existem vários estudos mostrando que, dependendo da sua profissão, a chance de você desenvolver depressão aumenta. Para você ter uma ideia, médicos, estudantes de medicina e residentes, eles têm de 20 a 50% de prevalência de depressão ou sintomas, episódios depressivos, tá? Gente, pensa isso. 2 a cada 5 médicos que se formam estão deprimidos. E é exatamente essa pessoa que você procura quando você está deprimida. E a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Se eu tenho depressão, o que eu posso te dar? Se eu tenho alegria, se eu tenho energia, o que eu posso te dar? Exatamente o que eu tenho. Então, nós acabamos entrando num círculo vicioso que eu vejo as pessoas indo em psiquiatras, em médicos por causa da depressão. Mas você já parou para pensar por que você vai no psiquiatra para depressão? Será que o psiquiatra é a pessoa certa para te avaliar? Pode ser que sim. Eu estou problematizando aqui com você, porque ter episódios de tristeza todos nós temos na vida. A perda de um ente querido, um divórcio, um emprego que a gente saiu, que a gente gostava muito, uma empresa que quebrou. São vários motivos que podem levar a gente a ter momentos de tristeza. Agora, a depressão, ela, não vou ser leviano de falar com você que ela é apenas psicológica, porque não é. Existem muitos componentes fisiológicos na depressão. Só que, como eu abordo a aromaterapia e a vida, é o meu paradigma, é a minha forma de ver o mundo. De acordo com o paradigma integral sistêmico, tá? O que o paradigma integral sistêmico diz? Ele diz que a consciência é primária à matéria. Ou seja,
Se a consciência é primária à matéria, se a gente muda a consciência, a chance da matéria mudar é maior do que o contrário. Se a gente muda a matéria, a consciência mudar. Se fosse assim, todo bombadão de academia seria um iluminado. Mas não é isso que acontece. A consciência vem em primeiro lugar. E só depois é que a matéria vai respondendo a isso. E no caso da depressão, é muito importante que você que está passando por isso tenha estratégias de expandir a sua consciência, seja através de meios religiosos espirituais, seja através de meios farmacológicos ou não farmacológicos, ou seja através de psicoterapia, que existe uma abordagem na psicologia, existem várias, mas existe uma mais específica que tem uma boa evidência para a depressão e que, se aliada com a aromaterapia, potencializa muito, tá? E olha que legal, gente. Todos nós passamos por momentos difíceis, momentos de tristeza. Mas por que alguns de nós desenvolvemos depressão, episódios depressivos? Todos nós, obviamente, temos algum momento triste, mas não existe uma linha que vai dizer a partir daqui é depressão, a partir daqui não é. E obviamente existem pesquisas quantitativas para determinar a quantidade de depressão que uma pessoa tem. Inclusive eu estou com vários abertos aqui na minha frente. Mas eu vou comentar algumas coisas muito interessantes que eu encontrei ao longo desses vários anos de pesquisa sobre depressão. Para quem não sabe, eu sou psicólogo, estudo depressão há vários anos. E existe uma relação que ela não é de causa e efeito necessariamente, tá? Justamente por causa disso que eu expliquei da primazia da consciência sobre o primado da matéria. Mas baixos níveis, presta bem atenção nisso que eu vou falar, baixos níveis de colesterol predispõem a comportamentos depressivos, comportamentos agressivos, de irritabilidade e inclusive de suicídio, tá? Essa é uma das pesquisas mais chocantes que eu tenho e ela não é inequívoca. O que eu estou dizendo para você é que não existe uma relação de causa e efeito necessariamente. Só que essa aqui é uma revisão, tá? Mas existem muitas pesquisas, muitas, que comprovaram que no cérebro de pessoas suicidas tinha menos colesterol do que em pacientes saudáveis. Assim como no corpo, no sistema nervoso, de uma forma geral, tinha menos colesterol do que em pacientes saudáveis. Ora, existe um link possível por causa da neurobiologia do colesterol. Porque uma vez que você tem baixo nível de colesterol, você também diminui o sistema serotoninérgico, que a serotonina é um neurotransmissor que está relacionado com várias funções, inclusive humor, tá? Inclusive depressão. Inclusive a fluoxetina, que é um remédio bastante usado para mascarar os sintomas da depressão, tá? O nome oficial dessa classe de substâncias é inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Ou seja, ele inibe seletivamente os neurônios de sugar a serotonina enviada no sistema nervoso central. Em poucas palavras seria isso. E aí existe mais serotonina na fenda sináptica, tá? E quando você tem um baixo nível de colesterol, quando você tem o colesterol muito baixo, isso pode atrapalhar o sistema serotoninérgico. E existem várias e várias pesquisas que mostram. Então, você pode me perguntar, bom André, eu uso estatinas para reduzir o colesterol. O link eu vou deixar para você fazer, tá? O que encontraram em termos de pesquisa é que, após um tratamento com simvastatina, resultou em aumento da serotonina por um mês, tá? Então, no primeiro mês, aumentou a serotonina, até aí tudo ok.
Só que depois desse primeiro mês, nos próximos meses, o que aconteceu? A diminuição do transporte de serotonina no sistema nervoso central. Tá? Então, os autores dizem: baixos níveis de colesterol podem diminuir a expressão de receptores de serotonina e causar uma redução líquida na atividade serotoninérgica. Eu vou deixar o link para esse estudo, tá? Mas no final dele há uma problematização que é a seguinte: será que pessoas deprimidas tendem a comer menos, comer mal, e isso poderia levar a uma diminuição do colesterol e, consequentemente, a diminuição do colesterol pioraria a depressão por causa desse sistema serotoninérgico? E por que eu estou falando isso? Porque logo você vai entender o mecanismo de ação dessa fruta cítrica italiana. Logo você vai entender como o óleo essencial é capaz de aumentar a serotonina no seu sistema nervoso central. É por isso que eu estou começando do começo. Então, é muito importante que a gente entenda essa dinâmica e, utilizando óleos vegetais de boa qualidade, como óleo de coco, óleo de linhaça, óleo de abacate, todos esses óleos eles têm uma capacidade de equilibrar os níveis séricos de colesterol bom e ruim. Não estou dizendo que ter colesterol alto é bom, que você vai ter necessariamente mais serotonina. Não existe essa relação, pelo menos nos meus estudos eu não encontrei essa relação inversa. Agora, o que encontraram foi pessoas com tentativa de suicídio, pessoas com depressão maior e pessoas que realmente suicidaram, elas tinham um nível de colesterol muito baixo, muito mais baixo, comparado com os outros voluntários, tá? E isso é uma das coisas. Outra coisa muito importante é o ômega 3, tá? Existem também diversos estudos, muitos estudos, demonstrando que a falta de ômega 3 no sistema nervoso central também predispõe o indivíduo à depressão. Inclusive, eu vi aí mamães falando que tiveram depressão pós-parto, e saiba você que a maior parte da depressão pós-parto, das depressões... Se eu matar algum pernilongo aqui é porque tem alguns voando aqui, eu não vou ficar dando sopa para eles, tá? Então, se você vê eu pegando algum assim, é por causa disso. Então, a depressão pós-parto, o que acontece? Quando a mulher gestaciona, ela praticamente entrega o ômega 3 que ela acumulou para o cérebro, para o sistema nervoso central do bebê. O bebê precisa de muito ômega 3 para desenvolver um sistema nervoso central saudável, ok? Só que se a mãe não repõe ômega 3 durante a vida, se a mãe não faz uma reposição durante a gravidez, se ela já tem um baixo nível de ômega 3, quando ela entrega o pouco que ela tem para o filho, o ômega 3 está relacionado com os níveis de serotonina também e outros mecanismos na depressão. O que acontece? Ela ainda amamenta, o leite é muita gordura, ou seja, você ainda vai passando o restinho que você tem pelo leite. E o que acontece? O seu sistema nervoso central, ele entra em pane. Ele não aguenta viver sem ômega 3. Tá? A gente já come um pouquinho na alimentação para quem não repõe. Se você ainda entrega isso para o seu bebê, o que é muito importante, o que vai garantir a sobrevivência e a inteligência dele, porque bebês que não ingerem ômega 3 de forma adequada têm um QI mais baixo ao longo da vida do que aqueles que foram amamentados e tiveram uma boa quantidade de ômega 3 na primeira infância. Você precisa entender isso para que, se você for ter filho, se a sua filha for ter, sua sobrinha, sua prima, qualquer pessoa, gente, quando eu vejo uma mulher grávida, a primeira pergunta que eu falo para ela, que eu pergunto, é: você está tomando ômega 3? É a primeira pergunta. Por quê? Porque é essencial para a saúde do bebê e da mãe, ok? E para pessoas que também, não relacionado à depressão pós-parto necessariamente, mas pessoas com depressão maior, elas têm um baixo nível de ômega 3, tá? Então, quanto maior a deficiência de ômega 3,
maior a chance de você desenvolver depressão, sintomas depressivos. Ah, André, eu posso começar a tomar ômega 3 hoje e amanhã eu já vou estar boa? Não, tá? Demora de 9 meses a 12 meses para que todas as células do seu corpo se renovem. Uma vez que você ingere ômega 3 em grande quantidade, ao longo desse tempo, todas as suas células elas vão se nutrindo e guardando ômega 3. E por que eu estou te falando isso? Porque não vai adiantar você usar somente a fruta cítrica italiana, poderosíssima para depressão, se você quer um resultado consistente no longo prazo, tá? E um resultado consistente no longo prazo também vai precisar de um comprometimento seu com o seu autoconhecimento, com o seu desenvolvimento pessoal. Porque se for para tomar uma pílula mágica e não fazer nada com a sua consciência, se você não fosse desenvolver em nada, por favor, feche essa janela aqui, que aqui não é lugar para você. Aqui eu quero pessoas que estão conscientes de que o processo de cura, primeiro, não acontece do dia para a noite, e segundo, ele exige dedicação interna, ele exige autoconhecimento. Porque a doença, ela é um sinal de que nós estamos fazendo algo errado, concorda? E se nós estamos fazendo algo de errado, não adianta a gente colocar mais um terceiro elemento para dentro o tempo todo se a gente não trabalhar internamente o que está acontecendo ali. E eu não sei o que aconteceu na sua vida. Cada um sabe da sua própria história. E, como dizem, Deus não dá uma cruz mais pesada do que a gente consegue carregar. Então, por mais que você esteja aí há vários anos, encare isso de verdade e perceba se existe algum benefício secundário pelo fato de você estar deprimida. Será que existe algum benefício secundário de você estar assim há tanto tempo? É uma pergunta interessante também e que eu não estou jogando a culpa em você. Pelo contrário, é um mecanismo inconsciente que acontece. E falando de aromaterapia então, tá? Falando de aromaterapia então, vamos falar da nossa fruta cítrica italiana. Depois dessa explicação, a gente poderia ficar falando aqui muito sobre depressão, países, enfim, o Brasil é um dos países mais deprimidos do mundo, infelizmente, tá? E a taxa de psiquiatras a cada 100 mil habitantes aqui no Brasil é de, deixa eu pegar aqui, de aproximadamente 4, tá? O que é um nível baixíssimo de psiquiatras por isso. Por volta de 4 a cada 100 mil habitantes. Não que isso vá resolver algo, tá? Mas é um indicativo. Agora, você está aqui para aprender sobre a bergamota. É a bergamota, gente, que é a fruta cítrica italiana que é capaz de dar um ponto final na depressão. E eu estou com um estudo científico aberto aqui de 2018 que comprova a eficácia da bergamota para a depressão. Onde encontramos ômega 3? Tá? Uma boa pergunta, eu acabei não comentando. Se você é vegetariana ou vegana ou tem mais facilidade para encontrar o óleo de linhaça vegetal extra virgem, é fantástico. É o tipo de o produto que mais tem ômega 3 de todos, até mais do que óleo de peixe, tá? Então, o óleo de linhaça tem mais de 50% de ômega 3. Você pode tomar de 2 colheres de chá a 1 colher de sopa por dia. E no caso de óleo de peixe, gente, tem que tomar cuidado, não compre o mais barato. Se você chegar na drogaria e ver o mais barato, não compra ele, porque muito possivelmente está adulterado com óleo de soja. Como é que eu sei disso? Porque a gente já fez a análise de muita cápsula de óleo de peixe. Procurem marcas mais reconhecidas que têm pelo menos 30% de ômega 3, que é o DHA e o EPA juntos, tá? Se você está com depressão maior ou depressão crônica, eu sugiro que você comece, mesmo que você seja vegana ou vegetariana, tá? Faça um leve sacrifício, assim como os animais fizeram nesse caso. Porque
A biodisponibilidade do DHA e do EPA ela é muito maior do que o ALA, que ômega 3 é um termo genérico para vários tipos de gorduras ômega 3. A gente tem o ALA, que está na linhaça, e a gente tem o EPA e o DHA, que está no óleo de peixe. Tá? O EPA e o DHA eles são mais biodisponíveis, ou seja, se você precisa de ômega 3 para ontem, o óleo de peixe ele vai ser mais eficiente. Se você está está procurando uma prevenção, uma reposição, sua vida está ok, está saudável, está feliz, então o óleo de linhaça pode ser a sua primeira opção, tá? Não vou entrar em mais detalhes disso aqui, mas basicamente é assim, tá? Eu vou colocar aqui na descrição os estudos científicos que eu estou referenciando essa palestra, tá? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui vocês maravilhosas. Ok, beleza. Esse estudo foi feito no Colégio Médico de Chengdu, na China, tá? E o título dele é Efetividade da massagem com aromaterapia e inalação nos sintomas de depressão em idosos chineses de uma determinada comunidade, tá? Eu como cientista de alma e meus pais sendo cientistas, quando eu leio um artigo científico bem estruturado, uma pesquisa bem estruturada, é muito bonito, tá? Porque a gente tem que ser muito, muito cirúrgico na hora de formular hipóteses, tá? Como eu disse, é essa coisa do colesterol. Não é porque existe menos colesterol no cérebro de suicidas que existe uma relação de causa e efeito. Uma outra hipótese tem que ser formulada para realmente a gente inferir causa e efeito, tá? E no caso desse estudo aqui, especificamente, eles utilizaram o óleo essencial de bergamota em sinergia com a laranja, que também é um cítrico, e um pouco de lavanda, tá? Mas o principal aqui é a bergamota. E eles fizeram essa pesquisa com... Existem outras pesquisas da bergamota, tá? É porque essa é uma pesquisa mais bem estruturada. Então eu vou trazer ela de exemplo aqui para você. Mas se você procurar na PubMed, você vai encontrar pelo menos uma dezena de artigos da bergamota para ansiedade e depressão. Esse estudo aqui, ele fez o seguinte. Eles compararam a massagem nos braços, pescoço, costas, com uma sinergia de 1%, pode colocar 1% de bergamota, tá? 1% de bergamota foi suficiente para ter os resultados que eu vou te mostrar aqui. Essa intervenção foi feita durante 8 semanas, tá? E em comparação, foram 30 minutos. Deixa eu recapitular então, ó. Uma formulação a 1% de bergamota, eles fizeram com óleo de amêndoas. Você encontra os dois na Pluméria. Você vai fazer 30 minutos de massagem com aromaterapia, com aproximadamente 5 ml de óleo durante 8 semanas, 2 vezes por semana. Esse foi o protocolo. 2 vezes por semana, durante 8 semanas, massagem a 1%. O outro grupo recebeu inalação com óleo essencial de bergamota durante 30 minutos. E aí, obviamente, eles precisaram fazer um ferramental de pesquisa científica para inalação, que nenhum mortal faz isso em casa, tá? Eles usam umas aparelhagens para garantir que a mesma quantidade de óleo essencial foi inalada por cada participante, 2 vezes por dia durante 8 semanas. Aplicaram várias escalas de depressão, tá? E também analisaram a concentração de serotonina antes e depois. E olha que legal, gente, é um estudo belíssimo, tá? Foram 60 participantes. Já vou pular aqui direto para os resultados para vocês. Em um dos testes, após a intervenção de 8 semanas,
a depressão caiu pela metade. 8 semanas, a depressão caiu pela metade, medido em testes psicológicos de validade internacional. Não é achismo dos pesquisadores, é estatística. Enquanto que no grupo controle até piorou, tá? Passou de 6,8 para 6,95. Aí você me fala, tudo bem, André, é lindo, eu vou ficar lá 8 semanas dedicando meu tempo 2 vezes por semana, mas e depois? E depois, eu vou ter que continuar fazendo a aromaterapia? Vou ter que continuar fazendo a massagem com a aromaterapia? E eu te digo, não. Porque 10 semanas depois do término do tratamento, foi aplicado o mesmo teste. E o resultado? A depressão continuava pela metade. 10 semanas depois, praticamente 2 meses e meio depois, sem fazer a intervenção, a depressão ainda estava pela metade, tá? Então, é um tratamento duradouro. Pelo menos você vai ter aí 2 a 3 meses depois, que foi o que essa pesquisa indicou. Agora, se você alia isso com uma psicoterapia, se você alia isso com uma mudança alimentar, se você alia isso com uma mudança de hábitos, a redução vai ser total. Ou 80%, 90%. E 10% de depressão talvez todos nós tenhamos em algum momento do dia, em algum momento. A gente fica triste, gente, é normal, tá? E aí, quando a gente pega a serotonina, olha que legal. Ah, isso foi no grupo da massagem, tá? Só recapitulando aqui. No grupo da massagem. No grupo da inalação, que fez somente inalação, a depressão foi de 7 pontos para 4,55 depois das 8 semanas e das 10 semanas, tá? Então, diminuiu 40% mais ou menos só a inalação de óleos essenciais. E aí eles até problematizam no estudo se o próprio toque da massagem não teria um efeito antidepressivo. E sim, muitas vezes o que a gente precisa é de um toque amoroso. Se você não tem o hábito de receber massagem, você não sabe o que você está perdendo. Uma das 7 maravilhas do mundo para o corpo humano. Ainda mais quando é uma pessoa amorosa e que tem a mão firme. É muito bom, é muito bom. E com óleos essenciais a gente vê que tem um potencial ainda maior. E no caso da serotonina, antes do teste, a serotonina das voluntárias estava por volta de 30 pontos e depois foi para por volta de 40 pontos. Com uma intervenção de 8 semanas, houve um aumento de 25% no nível de serotonina nessas voluntárias. E, como eu já mostrei em outros estudos, o simples fato de inalar bergamota, isso é um outro estudo, tá? O simples fato de inalar bergamota por 15 minutos é suficiente para você reduzir o nível de cortisol em 25%. Então, o estresse e a depressão podem não estar totalmente relacionados, tá? Mas só o fato de você reduzir o estresse em 1/4 em apenas 15 minutos e você ainda aumentar 10 pontos, né, 25%, o nível de serotonina, é uma mudança fisiológica drástica no seu corpo. E seu sistema nervoso central vai responder belíssimamente. E o que acontece se você estiver repondo ômega 3? Puf, o tratamento explode de dar certo, tá? É muito potencializado. Existe, como eu disse, dos ramos da psicologia. Eu sou fã da psicologia, eu sou psicólogo, mas existe uma que acumula um pouco mais de evidências através dessa ciência cartesiana, materialista que a gente acaba estudando, é natural, que é a terapia cognitivo-comportamental. Eu, particularmente, não me especializei na terapia cognitivo-comportamental, fui para transpessoal, onde eu me especializei, porém, talvez você já tenha ouvido falar da meditação mindfulness.
E a meditação mindfulness, ela é muito estudada pelo pessoal da terapia cognitivo-comportamental. Então você pode procurar um psicólogo, um psicoterapeuta, por essa aptidão, tá? Você pode procurar uma pessoa que tem habilidade com terapia cognitivo-comportamental, que inclusive pode aplicar o mindfulness. Existem pesquisas que demonstram meditação, tá? Eu não vou falar tanto da meditação aqui, porque talvez esteja um pouco distante de você, no sentido de que, a gente precisa ter um professor de meditação no começo, tá? Para que ele nos oriente, para que ele nos forneça energia, assim como o solo fornece nutrientes para as raízes. Um professor de meditação, ele oferece nutrientes para que a prática se desenvolva. Então, também é algo que você pode utilizar. E em termos de outros óleos essenciais, a gente tem algumas evidências que a laranja é antidepressiva, o limão é antidepressivo, os cítricos de uma forma geral, a bergamota porque é uma fruta cítrica italiana, tá? A origem primária dos cítricos possivelmente é a Ásia, mas a bergamota ela se espalhou para o mundo a partir da Itália e muitas pesquisas inclusive são feitas por cientistas italianos porque lá é algo muito comum. E aí você vai me perguntar, bom André, eu moro aqui no sul do Brasil e eu tenho a bergamota. Não é essa bergamota aí, tá? A bergamota da aromaterapia é a Citrus bergamia. É uma fruta cítrica diferente da Citrus reticulata, que é a famosa mexerica, que pra gente aqui no Sudeste é a bergamota de vocês aí do Sul. Então não confundir, porque possivelmente o nome popular pode variar, mas da aromaterapia, toda vez que você for bergamota da aromaterapia, você vai ver Citrus bergamia, é o nome científico. Hoje ela é cultivada na China, na Itália, Turquia e Estados Unidos, alguma coisa, Flórida, mas o principal dela vem da Itália e da China, tá? E por que a bergamota ela é tão eficaz para esses casos? Também para ansiedade, também para insônia. Porque a bergamota, olha que interessante, ela é um óleo essencial rico em linalol e acetato de linalila, os mesmos componentes do óleo essencial de lavanda. Só que a bergamota ela tem grande quantidade também de limoneno, que é a substância principal dos cítricos. Ou seja, a bergamota, gente, é naturalmente uma sinergia entre laranja e lavanda. Se você fizer uma sinergia entre laranja e lavanda, respeitadas as devidas proporções, você faz uma bergamota, tá? E a bergamota, ela já tem isso. E é por isso que eu digo, é fascinante quando a gente começa a estudar e começa a ver que, bom, eu poderia usar 3 óleos essenciais, mas é redundante. É redundante quimicamente falando, tá? A bergamota por si só, ela vai trazer a vitalidade, o fogo interior, o sol interior dos cítricos e também vai trazer esse efeito sedativo, narcótico, relaxante da lavanda. Porque a lavanda, para quem tem pressão baixa, pode até ser narcótico demais, pode até ser sedativo demais. Narcótico não no sentido de psicotrópicos, tá? Mas no sentido de que o óleo essencial ele realmente mexe no sistema nervoso central. E a bergamota, ela é antidepressiva, ansiolítica, porém ela traz uma energia, uma vitalidade diferente da lavanda, tá? Por exemplo, eu uso lavanda para dormir. Não porque eu precise, mas porque ela melhora muito o meu sono, eu acordo muito revigorado. A bergamota eu já gosto de usar mais de dia, porque a própria fruta cítrica, tá? A bergamota não é amarela nem laranja, ela é verde, tá? Não confunda. E mesmo assim, né, os cítricos, eles adoram viver nos trópicos, adoram viver em lugares quentes. Então, as frutas cítricas, elas absorvem muita energia do sol. E o que é o fruto, senão a energia do sol metabolizada no seu último aspecto,
naquele aspecto que a própria planta vai poder se reproduzir, porque dentro daquele fruto estão as sementes. Então, olha que interessante, todo fruto cítrico, todo óleo essencial cítrico, ele traz uma energia solar e à medida que você for usando e usa em comparação com a lavanda, tá? Você vai perceber isso. Você vai perceber como a bergamota, ela tem... Você vai perceber o cheiro de linalol e acetato de linalila dela. Maravilhosa. Muito, muito deliciosa esse cheiro da bergamota. E uma vez que você começa a se acostumar com isso, você vai percebendo essas nuances, tá? Então, para pessoas que estão com ansiedade crônica ou insônia crônica, lavanda, muito poderosa. Depressão, desânimo, sabe quando parece que tem uma nuvem cinza? É momento de fazer serviço. Se você está há muito tempo lutando com alguma doença, procure uma instituição de caridade que lida com essa doença e faz serviço lá. Procure um lugar que dá apoio a pessoas deprimidas e faz um serviço voluntário lá. Isso vai acelerar muito o tratamento. Entendedores entenderão. Perfeito. Muito bom. Deixa eu pegar o chat aqui então com vocês. Vou tomar mais uma água. Pessoal, quem está falando que não consegue usar, pode usar diluído. Como eu disse, você pode usar a 1%, tá? Fica bem fraquinho. E uma observação muito, muito importante que você tem que saber é que a bergamota é um cítrico. Isso significa que ela é fototóxica. Ou seja, você não pode passar o óleo essencial de bergamota na pele antes de ir para o sol. Tá? Muito importante isso. Mesma coisa para o limão, para a laranja, para a mexerica, grapefruit. Não arrisque com os cítricos. Então essa massagem ela tem que ser em algum momento do dia que depois você não vai se expor ao sol. Ou à noite, ou se você vai entrar no escritório, vai ficar em casa, não vai pegar sol naquele local. Tá? E basicamente é a principal e única contraindicação da bergamota. Tá? Fotossensibilizante. Exatamente. Isso aí, pessoal. Vamos ajudar o próximo. Vamos estudar para a gente ensinar outras pessoas, tá? Porque tem muita gente deprimida por aí e não precisa chegar num ponto de depressão profunda. Passou um momento traumático, tá sentindo que tá entrando naquele ar cinzento, porque todos nós temos, vamos ser sinceros, tá? Se até o mestre dos mestres passou por dificuldades, imagina nós, nessa lida, nesse Brasil, nessa loucura que a gente vive, política, econômica. É claro que a gente vai ter momentos down. Só que aí o que a gente faz? Pega o óleo essencial na hora, nem pestaneja, nem pensa duas vezes. Inala. E à medida que você faz isso, daquela hora que eu inalei até agora, já aumentou meu nível de serotonina, eu acho que eu estou me sentindo mais feliz aqui já. Diminuiu o meu cortisol, ou seja,
Hoje foi um dia intenso no escritório, mas nada estressante, porque eu uso óleo essencial o dia inteiro e eu amo muito o que eu faço. Então, já diminuiu o cortisol também que tinha aí em 1/4 pelo menos. E daqui a pouco vou deitar a cabeça no travesseiro tranquilo, tranquilo, porque eu já preparei meu corpo, inclusive, para esse momento, tá? Muito bom. Legal, gente. Muito bom, gente. Muito bom. Tá tudo certo aí com áudio e vídeo. Digita sim aí para mim quem tá gostando. Deixa o seu like aí na live. Aqui embaixo vai ter um joinha. Coloca aí. Pessoal, 3 gotinhas, 2 a 3 gotinhas por inalação, tá? Quem tem experiência com ingestão dos meus cursos pode, tá? Pode ingerir, não tem problema. Mas se você não tem experiência, não. Melhor não, tá? Legal. Grapefruit é diferente de bergamota, mandarina é diferente de bergamota, laranja é diferente de bergamota. É muito importante na aromaterapia você se acostumar com o nome científico, tá? Então, Citrus bergamia é o nome científico da bergamota. Não importa o nome popular, em qualquer lugar do mundo que você for, pode estar escrito em japonês. Se você ler Citrus bergamia no nome científico, é a bergamota, ok? E, claro, se você quiser saber de fato se vai dar resultado, bate o olho na cromatografia e olha se tem limoneno, linalol e acetato de linalila. Então, se você tem interesse de ser uma assinante do Néctar da Aromaterapia e ter acesso ao melhor conteúdo de aromaterapia do Brasil, vem fazer parte do Néctar da Aromaterapia e a gente vai ter conteúdos inéditos, vamos ter conteúdos exclusivos. Eu criei isso porque cada live que eu venho aqui, essa comunidade que se forma é incrível. E eu sei que muitas de vocês têm interesse de continuar nessa comunidade, de continuar com um grupo mais exclusivo. E esse grupo é o Néctar da Aromaterapia. O Néctar da Aromaterapia não é um curso, tá? É uma assinatura de conteúdos em que você vai ter atualização mensal, você vai ter plantões de dúvidas mensais, e tudo isso por um preço super acessível. É um aromaterapeuta em cada lar, é o motivo da criação do Néctar da Aromaterapia. Vou democratizar ainda mais o acesso à aromaterapia, mas a um conteúdo pago. E por que isso, André? Bom, eu também preciso alimentar a minha família e tocar a minha empresa. Então não dá para todo o conteúdo que eu fizer para você ser gratuito. Eu me disponibilizo de coração aberto para estar aqui toda terça e quinta com você, mas eu não consigo responder todas as dúvidas, não consigo dar uma atenção mais especial para algum caso ou outro, que pode virar um case, inclusive, para a comunidade. Então, a ideia é que o Néctar ele seja o seu próximo passo. Se você já tem os cursos da Viver de Aromas, eu te mandei o link no seu e-mail. Se você não recebeu, entre em contato com a minha equipe, porque você tem um desconto exclusivo por ser já da família Viver de Aromas. E você que ainda não é, vai poder ter a oportunidade de entrar aqui hoje por um preço irrisório, gente. Por menos de 82 centavos por dia, menos de um cafezinho por dia. Imagina você ter acesso a todas essas lives, porque muitas delas vão sair do ar, infelizmente, por menos de um cafezinho por dia. Você poder reassistir, assistir e muitos outros conteúdos que vão estar lá dentro por menos de 82 centavos por dia. Vou colocar o link aí para vocês, tá? E espero você no Néctar da Aromaterapia. Como eu disse, é um projeto que eu quero você co-criando comigo. Eu quero você nessa primeira turma, eu quero você comigo já. Quero ver você semana que vem na live exclusiva, para a gente interagir mais de pertinho, para a gente criar cada vez mais esse calor humano da família Viver de Aromas. Eu sou completamente apaixonado por você, você pode ter certeza absoluta disso. Que da hora que eu acordo, a hora que eu durmo, eu estou pensando em como fazer a sua vida melhor. Como fazer com que você seja a
o herói da sua própria história, tá? Como que você sai de casa, na rua, plena, com seus óleos essenciais e sabendo como utilizá-los. E é isso que eu quero para o Néctar da Aromaterapia. Um grupo de pessoas comprometidas com a aromaterapia, formando essa comunidade saudável de pessoas que gostam e utilizam dos óleos essenciais. Perfeito? Então o link está aí, aproveita, apenas R$ 29,90 mensais, você acessa o Néctar da Aromaterapia e aproveita o melhor da aromaterapia. Gente, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Meu coração enche de alegria de saber que você tem interesse de aprender sobre isso, que você vai aplicar isso. Então, caso queira continuar os estudos, o convite está feito e a gente se vê muitíssimo em breve. Um grande beijo no coração e até logo!